É possível afirmar que, no sistema constitucional brasileiro, embora o controle repressivo de constitucionalidade seja, em regra, exercido pelo Judiciário, existem exceções, uma delas, correspondente ao juízo sobre a constitucionalidade de medidas provisórias, que cada uma das casas do Congresso Nacional realiza antes de deliberar seu mérito. Correto. Porque o controle preventivo ele é feito antes da lei estar pronta, pelo poder legislativo e pelo poder executivo. Pelo poder legislativo, o controle preventivo é feito através das comissões de Constituição e Justiça, que tem uma em cada casa, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E pelo poder executivo é feito através do veto, quando o presidente veta. Então, o controle preventivo, antes da lei ficar pronta, tá? É feito o controle das leis, da constitucionalidade das leis pela Comissão de Constituição e Justiça, que são feitas especificamente para o controle de constitucionalidade, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, que existe uma comissão em cada casa. E ela pode emitir parecer terminativo, pode mandar arquivar o projeto de lei. O parlamentar também tem direito líquido e certo a um mandado de segurança, caso o projeto de lei tenha vício formal, tá? Lembre-se disso, não vício material. O parlamentar possui direito líquido e certo para implementar mandado de segurança preventivo contra projeto de lei com vício formal e não material. E, se for projeto de emenda, uma proposta de emenda constitucional, aí o parlamentar tem direito, pode ingressar com mandado de segurança para questionar vício formal e material, só na PEC, na PL não. E ainda no controle preventivo, antes da lei ficar pronta, é importante você saber que o Poder Executivo pode exercer o controle de constitucionalidade preventivo feito pelo Bolsonaro através do veto jurídico, que pode ser derrubado pelo Senado, lembre-se disso, pela maioria absoluta e dos deputados, senadores, chamado voto ostensivo, tá? Então, o controle de constitucionalidade preventivo feito pelo Executivo é feito pelo presidente, claro, quando ele veta o projeto de lei. Esse veto pode ser derrubado pela maioria absoluta dos deputados e senadores, é chamado isso de voto ostensivo. O Bolsonaro, por exemplo, tem 15 dias contado do recebimento do projeto de lei para vetar ou sancionar. Se ele vetar e dizer não, e em 48 horas deve comunicar ao presidente do Senado as razões do veto. Então, embora o controle... Isso foi o preventivo. Agora, o repressivo ele é feito pelo Poder Judiciário, em regra, tá? Mas, excepcionalmente, pode ser feito pelo Poder Legislativo, através das medidas provisórias antes de serem aprovadas, cada uma casa do Congresso realiza antes de deliberar o seu mérito. Por quê? Mas não parece ser preventivo isso? Não, porque veja bem, em regra, o controle repressivo, após a lei ficar pronta, é feita pelo Poder Judiciário. Mas existem exceções, Poder Legislativo, nas análises das medidas provisórias. Olha aqui. Por que isso é repressivo? Se houver a rejeição de uma medida provisória considerada inconstitucional, por quê? Porque assim que o presidente ele cria a medida provisória, ela tem vigência imediata e ela já está valendo. Então, o caso o Poder Legislativo venha rejeitar a medida provisória, ela já entrou no ordenamento jurídico, ela já está valendo, já é uma lei com força de lei. Por isso que trata-se de controle repressivo, porque já tem lei, já virou força de lei. Lembre-se que a medida provisória ela será imediatamente, com força de lei, imediatamente publicada, né? Então, depois que ela é passada para análise, a medida provisória começa a valer e depois que ela é analisada pelo Congresso, né? Eu tenho aqui, salvo engano, aqui no meu caderno, ó, medida provisória. Bastante coisa da medida provisória eu tenho. Quer ver? Medida provisória. Já está vigente. Sabe por quê? Porque ela é invertida. A fase da medida provisória é a iniciativa do presidente em caso de relevância e urgência, certo? Lembre-se que é o seguinte, a medida provisória, ela primeiro começa a valer e depois ela vai ser analisada. Primeiro promulga e publica e começa a viger.
e depois submete-se ao legislativo. Então, o presidente, em caso de relevância urgente e urgência, ele cria medida provisória com força de lei. Não é lei ainda, porque não foi aprovada pelo Poder Legislativo, mas tem força de lei. Portanto, trata-se de controle de constitucionalidade repressivo, tá? Porque assim que o presidente criou, ela já tem força de lei, que vale já durante 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Ou seja, ela vale no máximo 120 dias suspensos durante o recesso. Depois, a gente vai submeter ao legislativo. Por que eu estou falando isso para você? Porque veja aqui ó, a tabelinha que eu criei, olha. Porque o controle repressivo feito pelo Poder Legislativo nas medidas provisórias é assim, se após o presidente ter elaborado a medida provisória, publicado, ela está vigendo por 60 dias, mais 60 dias. Após isso, ela é submetida ao Senado. Então, ela vale por 60, prorrogável por mais 60. Se a medida provisória não for votada em 45 dias, ela tranca a pauta. Submete de imediato ao Congresso Nacional, depois à Câmara dos Deputados, né? Primeiro Câmara dos Deputados, depois Senado, que pode aprovar com quórum de maioria simples. Por isso que não cabe medida provisória em matéria de lei complementar, porque a lei complementar é a maioria absoluta, enquanto a medida provisória é maioria simples. Se a medida provisória não for votada em 45 dias, tranca a pauta, ou seja, tem 45 dias para votar a medida provisória, enquanto isso ela tem força de lei. Se o Congresso aprovar, ela converte em lei e vira uma lei, e vai valer enquanto o STF permitir, ou enquanto outra lei a revoga. Agora, se não aprovar, ela não produz efeitos. E as relações produzidas durante esse tempo serão reguladas por um decreto legislativo. Se não aprovar, não se torna lei, ok? Voltando. Voltando à minha tabelinha mágica, divisão de Arquia. É o seguinte, controle de constitucionalidade repressivo feito pelo Poder Legislativo é a rejeição de medida provisória, considerada inconstitucional, tanto por falta dos requisitos de relevância e urgência, quanto pela possibilidade de seu conteúdo ser incompatível com a Constituição, ou seu conteúdo ou redição de medida provisória que foi apresentada na mesma sessão legislativa e não pode, ou reedição de medida provisória que foi apresentada na mesma sessão legislativa não pode, tem que ser na sessão legislativa seguinte, ou quando perde a eficácia pelo decurso do prazo. Portanto, a questão é possível afirmar que, embora o controle repressivo de constitucionalidade seja em regra exercido pelo Poder Judiciário, existem exceções, uma delas correspondente ao juízo sobre a constitucionalidade das medidas provisórias, que cada uma das casas do Congresso Nacional realiza antes de deliberar seu mérito. Então, embora o controle repressivo de constitucionalidade seja em regra exercido pelo Judiciário, existem exceções, uma delas correspondente ao juízo sobre a constitucionalidade das medidas provisórias que cada uma das casas do Senado realiza antes de deliberar sobre a constitucionalidade que cada uma das casas realiza antes de deliberar seu mérito. Letra A. Correta? Correta. Vamos ver se tem mais algum comentário da letra A? Vou explicar o gabarito em azul, mas antes tenha em mente o seguinte. Se já sabe o que é controle preventivo e repressivo, pula a parte azul. Mas eu vou ler para vocês. Quanto ao momento do controle de constitucionalidade, ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo é o controle realizado durante o processo legislativo, com o objetivo de evitar ofensa à Constituição. Tem por finalidade prevenir que a Constituição seja atingida por lei ou um ato normativo antes do seu processo legislativo tenha acabado, que ofenda a Constituição. Então, antes de que terminar, a gente já tenta matar o problema no ninho, né? O preventivo é prevenir a doença, lavar as mãos e evitar que seja contaminado que contamine todo o ordenamento jurídico. Já contaminou? Vem o repressivo. Agora temos que dar os remédios, né? Já está contaminado, vem a parte repressiva. O controle de constitucionalidade repressivo é realizado após a conclusão definitiva do processo legislativo com o objetivo de reparar a ofensa à Constituição. Já não serve mais para evitar, mas apenas para reparar eventual lesão à Constituição. Então, o controle repressivo é o controle realizado após a conclusão definitiva do processo legislativo, com o objetivo de reparar a ofensa, ou seja,
já está contaminado todo o ordenamento, todo o sistema está com um vírus, né? Então nós temos que eliminá-lo com o remédio. Então é um controle de constitucionalidade repressivo. Já não serve mais para evitar, mas apenas para retirar um dano que já ocorreu, uma invasão, que vá contra a Constituição. É a mesma ideia do mandado de segurança habeas corpus preventivo ou repressivo. Os três poderes podem exercer tanto o repressivo, o preventivo quanto o repressivo. Os três poderes podem sim exercer tanto o controle preventivo quanto o repressivo. A diferença, o controle preventivo é majoritariamente exercido pelo poder legislativo, tá? Então, o preventivo é majoritariamente exercido pelo poder legislativo e o poder judiciário apenas exerce excepcionalmente. Eu gostaria de saber quando que o poder judiciário exerce o controle de constitucionalidade preventivo, candidata? Essa é uma pergunta que nós vamos deixar em rosa, tá? Quando? Eu não sei, nós vamos estudar. Já o controle repressivo é típico, principalmente exercido pelo Poder Judiciário. Os poderes legislativo e executivo exercem apenas excepcionalmente. Então, o Poder Legislativo e Executivo exercem excepcionalmente o controle repressivo. Tá? E é por isso que no Brasil diz que o sistema adotado é o controle jurisdicional, é o sistema jurisdicional. Letra A, gabarito afirmativa. Embora o controle repressivo de constitucionalidade seja, em regra, exercido pelo Poder Judiciário, embora o controle repressivo seja de constitucionalidade, né, o controle repressivo seja, em regra, exercido pelo Judiciário, existem exceções, uma delas ao juízo sobre a constitucionalidade das medidas provisórias que cada uma das casas do Congresso Nacional realiza antes de deliberar sobre seu mérito. Parece estar errada para dar a entender que o controle realizado pela Casa das medidas provisórias seria repressivo, mas está certo, não há nenhum erro. Por quê? Quando o presidente da República elabora uma medida provisória, ela já tem força de lei, ou seja, ela já produz efeitos desde sua edição, foi o que eu acabei de falar para vocês, porém não é tão simples assim, já fez e pronto, está valendo, fim de papo. Não é. Ele deverá submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, que verificará se ela é ou não compatível com a Constituição Federal. Então, a partir do momento que o presidente cria uma medida provisória, deverá submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, que vai verificar se é ou não compatível. Se o Congresso Nacional rejeitar a medida provisória, ele estará reparando uma inconstitucionalidade que já ocorreu. Olha que interessante, se o Congresso Nacional rejeitar a medida provisória, ele estará reparando uma inconstitucionalidade que já ocorreu. Portanto, o controle realizado é o repressivo, excelente.